Estamos de volta no nosso devocional do Caminho da Adoração e hoje é um dia maravilhoso. Estamos aprendendo aqui no Salmo 34 as coisas maravilhosas. Para você que está nesse vídeo pela primeira vez, eu sou Matheus Lima. Essa é a segunda parte do devocional de hoje, que foi logo mais cedo, na parte da manhã, o primeiro devocional. Esse aqui é o complemento do devocional da manhã. Então, se você quer ver o devocional da manhã, corre agora, dá tempo, pausa o vídeo, vá para o vídeo anterior, assista e depois venha para esse correndo, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações e também deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, isso ajuda bastante o desenvolvimento do canal. Estamos chegando aí uma marca muito poderosa, daqui a pouquinho estamos chegando a 1000 inscritos, falta pouco, pessoal, falta muito pouco. Eu peço a sua ajuda para esse projeto crescer cada vez mais. Vamos para o texto de hoje aqui no livro de Salmos, capítulo 34, no verso agora, o 9. O texto fala assim, eu estou lendo na tradução linguagem de hoje: que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Todos aqueles que se dedicam ao Senhor e todos aqueles que temem ao Senhor não se sentem negligenciados, não se sentem injustiçados. Pelo contrário, todos aqueles que temem a Deus, que servem a Deus, se sentem alimentados, se sentem sustentados. Mas como é que isso funciona? A primeira coisa é a mudança de pensamento. A saciedade, ela não pode ser no estômago apenas. A saciedade, ela tem que vir em primeiro lugar na mente. Deus sacia a nossa mente de informação. Quando você tem as informações, quando você tem a palavra de Deus, né, processando as coisas na sua mente, você consegue ter mais tranquilidade para tomar melhores decisões. Então, o primeiro lugar que precisa ser saciado é a nossa mente. A segunda parte que precisa ser saciada é o nosso coração. É onde são processados os sentimentos. Então, a palavra de Deus, ela sacia ao ponto de você não se precipitar quando você sente raiva, quando você sente tristeza, quando você sente alegria, quando você fica amargo. A palavra de Deus, quando sacia o teu coração, você não é levado por esses sentimentos. Você não é conduzido por esses sentimentos. E a terceira e última é o corpo físico. Nós provamos da provisão do Senhor. Nós provamos do cuidado de Deus com a nossa vida. Eu e você somos sustentados por Deus. Jesus deixou isso bem claro. Quando vocês olham para as aves dos céus, vocês veem que elas não produzem, mas o Senhor Deus alimenta elas todos os dias. E Ele diz, vocês não têm mais valor do que essas aves, do que os lírios do campo. Se nós começarmos a olhar para isso que o Senhor Jesus falou, nós vamos perceber que em tudo Deus vai nos sustentando. Mas, Mateus, por que algumas pessoas mendigam? Por que algumas pessoas morrem por necessidade? Porque, infelizmente, o ser humano ainda não aprendeu uma das coisas fundamentais que o Senhor ensina: temer a Deus. Porque se temesse a Deus, faria o bem para o outro. Não deixaria o outro passando necessidade. Então, esse texto se complementa. Além de todos aqueles que se dedicam a Deus, né, serem saciados por Deus, todos aqueles que temem a Deus são saciados e saciam os outros. É assim que não falta nada para as pessoas. Só que o ser humano ainda não aprendeu assim. O ser humano ainda não despertou para isso. Mas eu e você estamos sendo despertados por Deus para isso. Você pode cuidar primeiro da sua mente, do seu coração, do seu corpo. E aí você está pronto como um filho de Deus para cuidar de outros. Deus quer usar a minha vida, usar a tua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Primeira das coisas que nós precisamos fazer, nos dedicarmos ao Senhor. E a segunda coisa, temer a Ele. Tema ao Senhor, faça a vontade de Deus, cumpra tudo aquilo que o Senhor ordena. E eu e você, nesse trajeto, nessa jornada, seremos bem-sucedidos. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Obrigado por este conselho tão maravilhoso.
que possamos adquirir cada vez mais conhecimento e desfrutar da obediência ao Senhor, de temer ao Senhor e de também nos dedicarmos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu aguardo você amanhã no nosso devocional pela manhã. Até lá.